Vamos lá, continuar, parte 2, concordância verbal. Vamos então. Vamos lá, gente. Concordância do verbo ser, que é um verbo de ligação, já aprendemos isso. Então, vamos lá. Alguns pronomes indefinidos e os demonstrativos neutros, ou seja, isto, isso e aquilo, eles, com verbo ser e verbo parecer, eles vão concordar com o predicativo, com essa característica que se refere a esse pronome, certo? Vamos ver na prática aqui, ó. Tudo são flores. Olha aqui, ó. Flores. O predicativo está no plural. Então, o verbo concorda no plural, ó. Tudo são flores. Ah, professora, posso dizer tudo é flores? Olha, gente, não, gramaticalmente não. Jamais, né, numa redação você vai escrever assim. Só que você até pode isso na bendita licença poética. Então, se for um texto literário, você quiser chamar atenção para essa ideia do pronome, você até pode, mas isso é literatura, correto? Não façam isso fora da literatura. Aquilo parecem ilusões, ó. Aquilo parecem ilusões. Com quem que eu concordei? Concordei com o meu predicativo aqui, ó. Eu e minha borracha. Vamos lá, minha borrachinha, apaga isso. Certo? Então, concordei aqui com ilusões. Parecem ilusões. O verbo concorda com, o verbo ser ou o verbo parecer concorda com predicativo. Isso são intrigas de fofoqueiros, ó. Intrigas. Concordei com o núcleo do meu predicativo aqui, né? São intrigas. Isto não é legal. Ah, legal está no singular. Se está no singular, verbo no singular. Isto não é legal, certo? Tudo é recente, tudo é recente. Perceberam? Se eu tiver um predicativo no singular, o verbo vai ficar no singular. Tudo parece ilusão, tudo parecem ilusões. Se estiver no plural, concorda no plural. Bom, pronomes interrogativos, gente, com quem que eu vou concordar? Eu vou concordar com o nome ou o pronome substantivo que vier após, que vier depois, olha só. Que são florestas equatoriais, que são florestas. Quem eram aqueles homens? Ideia plural, concordância no plural. Quem eram eles? Colocando um pronome aí para vocês perceberem, né? Quem eram eles, correto? Acho que aí é tranquilo. Vamos ao próximo. Vamos lá. Horas, datas, distância. Como é que eu concordo? Concordo com o número ao qual se refere. Olha aqui. São 8 horas. São 8. 8 não é plural? Concorda no plural. Então, quando que isso vai aparecer no singular? É 1 hora. É isso? É 0 hora. Fora isso, é meio-dia, é meia-noite. Tá bom? Agora, tem um numeral, esse número está no plural, com ele que eu concordo. De Botafogo ao Leblon são 8 quilômetros. Ó, são 8, são 2, são 10. Ah, 1. Como é que ficaria? De Botafogo ao Leblon é 1 quilômetro. Mas, se eu tiver datas, indicação de datas, tá, gente? Datas, eu tenho aí duas possibilidades. Eu posso dizer, ó, hoje são 20 de janeiro, hoje é 20 de janeiro. As duas estão igualmente corretas, o que muda é a ideia, né? O valor semântico disso aí. Quando eu digo hoje são 20 de janeiro, o sentido que eu dou são 20 dias corridos, né? O mês de janeiro já se passaram 20 dias, então são 20 dias do mês de janeiro. Quando eu digo hoje é 20 de janeiro, eu estou me referindo ao dia de hoje, ao dia que estamos ali vivendo, né? Vivenciando, tá bom? Então, aquele dia do qual se fala, hoje é dia 20 de janeiro, o dia de hoje. Então, aqui se refere, na verdade, a uma concordância com a quantidade de dias, com o número, né? 20, o número 20 aqui. E no segundo, você faz a concordância com a ideia de dia, né? Hoje é o dia 20, entenderam? Mas as duas corretas. Predicado nominal indicando suficiência ou falta. Sempre no singular, tá, gente? Ó, 3 batalhões é muito pouco, certo? É muito pouco. 20 milhões de dólares
é muito dinheiro. Tá vendo? Ó, falta e suficiência. 10 dias é tanto tempo, ó, suficiência. Tá? Então, verbo ser indicando falta ou suficiência, sempre no singular. Gente, verbo ser, sujeito, pessoa. O que nós vimos? Alguns pronomes, né, indefinidos, demonstrativos. Eu concordo com predicativo. Quando eu tiver o verbo ser ali, ligando uma pessoa a um predicativo, é com a pessoa que eu vou concordar. Olha lá. Maria era as flores do pai. Ó, concordei com Maria. Fernando foi só decepções. Ó, concordei com Fernando. Fernando foi só decepções. Se eu tivesse um sujeito composto, aí tudo bem. Ó. Mariana eram as flores do pai, sujeito composto. Aí eu concordaria no plural, tá? Então, sujeito pessoa é com esse sujeito que você vai concordar. Se for apenas um, no singular, verbo fica no singular. Sujeito constituído de verbo no infinitivo. Gente, você vai concordar com o predicativo, olha só. Dançar e cantar é a sua atividade, é a profissão. Né? Ele faz as duas coisas, é a profissão dele. Então, ó, eu concordei com o predicativo, é a sua atividade. Estudar e trabalhar são as minhas atividades. Ó, atividades, plural. Então, coloquei o verbo no plural. São as minhas atividades. Então, eu faço as duas. Então, concordância com o predicativo. Então, é só olhar o predicativo. Coloquei no singular, eu quis indicar que é uma coisa só, e aí deixa no singular. Coloquei esse predicativo no plural, eu quis indicar que são duas coisas distintas, concorda no plural, certo? Isso com verbos no infinitivo. Prosseguindo. Concordância de verbos impessoais. Vamos lá. O que são verbos impessoais mesmo? Ah, aqueles verbos que não têm sujeito, não tem uma pessoa que pratique a ação. E aí, que verbos são esses? Verbos que indicam fenômenos da natureza, correto? Olha aqui, ó. Choveu todos os dias dessa semana. Choveu. Tem um sujeito aí que faça chover? Claro que não. Fenômeno da natureza é física, não é isso? Então, ó, gente, atenção, sempre na terceira pessoa do singular, mas o tempo verbal pode mudar. Choveu, chovia, chove, choverá. Os tempos, os modos podem mudar sim, tá? Agora, sempre na terceira pessoa do singular. Aqui, verbo haver com sentido de existir, acontecer. Mesmíssima coisa, ó. Esse verbo é um verbo impessoal. Então, eu vou usar ele na terceira pessoa do singular, ó. Há 3 casas nesta rua. Há, verbo haver no sentido de existir. Lembrando, se eu trocar por existir, aí eu tenho que fazer a concordância. Existem 3 casas nesta rua. Não esqueçam disso. Houve 4 sessões da peça. Ó. Houve 4. Troquei por acontecer. Aconteceram 4 sessões da peça. Quem é impessoal é o verbo haver. É ele que não tem sujeito. 3 casas aqui é o objeto direto, ele é um verbo transitivo direto, objeto direto. 4 sessões da peça, a mesma coisa, tá? Seria o meu objeto direto, ele é um verbo transitivo direto. Quando eu troco aqui para existir, ó, existem 3 casas nesta rua, 3 casas passa a ser sujeito do verbo existir. Por isso eu tenho a concordância. Quando eu troco aqui para acontecer, ó, aconteceram 4 sessões da peça, aconteceram 4 sessões da peça passa a ser o sujeito de acontecer, do verbo acontecer. E aí eu tenho uma concordância com o verbo, tá? Aconteceram, existir, existem, são verbos que nós chamamos de verbos intransitivos, aqueles que não pedem complemento. E aí isso aqui passa a ser sujeito, tá bom? Então, só atenção a isso. Quem é impessoal é o verbo haver. É ele que fica na terceira pessoa do singular, mas pode mudar, sim, o tempo e o modo. Haver, fazer, estar, ir, indicando tempo. Olha aqui. Visitei esta cidade há 10 anos. Verbo haver indicando tempo. Tempo decorrido. Aprendemos isso lá naquela apostila lá
dificuldades da língua, lembra? Tempo futuro, a preposição. Tempo passado, a do verbo haver. É isso aqui, tá? Então, ó, faz 10 anos, né? Visitei esta cidade há 10 anos. Visitei esta cidade faz 10 anos. Sempre no singular, correto? Ó, faz 2 dias, ó. Faz 2 dias que não durmo bem. Faz 2 dias. Ninguém vai dizer fazem 2 dias, tá? Faz semanas que não o vejo. Faz semanas. Faz anos que não vou lá. Faz anos. Está quente aqui, ó. Está quente aqui. Verbo estar indicando aí tempo, né? Então, gente, ou ir, tá bom? Vai fazer 2 dias que não durmo bem. É isso, tá bom? Então, muita atenção a isso, gente. Sempre singular. Aqui não tem muita dúvida, né? Porque quente, frio, você usa no singular, mas só para vocês saberem. Indicou tempo, haver, fazer, estar aí, sempre na terceira pessoa do singular. Prosseguindo. Vamos lá, gente. Para fechar, a concordância ideológica, que na verdade nós chamamos de silepse. O que é silepse? É uma figura de linguagem, tá? Que na verdade você concorda não com a gramática, você concorda com a ideia da palavra. Pode ser de gênero, número ou pessoa. Olha só, uma silepse de gênero. Aquela criancinha, longe de ser agitado, era bastante alegre. Opa, aquela criancinha, a criança, um substantivo sobrecomum, você usa sempre com o artigo feminino a, né? A criança. E aí eu jogo aqui um agitado. A criança agitado, a criancinha agitada, a criança agitada. Então, por que eu usei o masculino? Porque essa criança é um menino. Então, eu fiz a concordância com a ideia do gênero e não com a palavra, tá? Isso pode acontecer com o número, olha só. A turma não veio? A turma é um coletivo que você vai usar na terceira pessoa do singular, não é isso? Ó? A turma não veio, olha aqui. Eu e essa minha caneta. Deixa eu apagar isso aí, esqueci tudo. Ó, a turma não veio. Tá aqui, ó. Terceira pessoa do singular, concordando com o coletivo, correto? Aí eu respondo, ó, parece que não. Acho que esqueceram da aula. Oi, a turma esqueceram? Como assim? Concordância gramatical seria... Acho que esqueceu, a turma esqueceu da aula. Ah, então por que você usou esqueceram? Porque eu concordei com a ideia de número. A ideia de que a turma são vários alunos. Eles, os alunos, esqueceram. Entenderam? E pessoa, olha só. Dizem que os cariocas, terceira pessoa do plural, eles, né? Aí eu uso assim, ó. Dizem que os cariocas somos festeiros. Concordância da gramática seria o quê? Dizem que os cariocas são festeiros. Então, por que eu usei somos? Porque eu me incluí nisso aqui, ó. Eu sou carioca, então eu me incluí. Então, eu concordei com a pessoa. Nós, eu estou aí também. E não com a palavra propriamente dita, tá? Então, são os 3 tipos de concordância que nós fazemos pela ideia e não pela gramática. São as silepses que nós temos. Gente, ficamos por aqui. No próximo vídeo, vamos aí discutir algumas questões sobre concordância verbal e nominal. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Beijos!